chamo Odair Romeu Cogliano. Eu nasci dia 6/3/44. Tenho 69 anos. Meus pais chamam Augusta Sacramento Cogliano e João Romeu Cogliano. Nasci no Brás, morei depois no Tatuapé, hoje estou na Vila Esperança. Casado com Cleide Siqueira Cogliano, há 45 anos. Meu nome é Ademar Azeta, eu tenho 67 anos, sou casado há 43 para 44, com Maria de Lourdes do Prado de Azeta, uma ex-colega de trabalho. E tenho 3 filhas desse casamento, 5 netos. Meu nome é Valdemir Alves da Veiga, tenho 65 anos de idade, nasci no bairro do Tatuapé. Meus pais, Valdemar Vicente da Veiga, meu pai era da polícia da Guarda Civil Metropolitana. Antes ele tinha sido guarda noturno, depois passou para a Guarda Civil, depois passou para a Polícia Militar. A minha mãe é Rosalina Alves da Veiga, trabalhava numa tecelagem, trabalhou 20 anos, ela trabalhava no vestiário das mulheres. Fui casado, hoje sou viúvo, tenho 4 filhos, 6 netos. Eu entrei no Centro Educacional Presidente Dutra com 12 anos, mais ou menos. Aí dei meu segmento, estudava no externato Corinto Balduino, me formei com o 4º ano primário lá. Aí depois dei sequência à minha vida, né? Que foi como profissional depois, aprendendo uma profissão. E foi aí que eu comecei, né? E no parque que a gente fala hoje, a gente teve muitas regalias, muitas coisas que nós aprendemos lá, né? Tanto de esporte, como tudo, de modo geral, para nós é muito importante. Foi, né? A minha infância foi muito pobre. Começou em que a gente praticamente era criado na rua mesmo. Minha mãe, meus pais trabalhavam, minha mãe e meu pai, e ficava eu e minha irmã o dia inteiro sozinho em casa. Foi quando a gente se conheceu. Inclusive 4 dos amigos daquela época a gente se reúne nessa festa anual do parque, que é o Mimi, e meu amigo de 60 anos, o Dires, o Amadeu. Então nós éramos mais nós 4 que saímos para brincar. As nossas brincadeiras eram muito variadas, né? Uma delas, como eu já relatei, era pular o muro do Matarazzo para pegar castanha. De vez em quando a gente saía correndo quando o guarda apitava que vinha vindo atrás de nós. E a minha vida de estudante, eu comecei no Educandário Corinto Balduino, fiz o primário, admissão. Depois eu passei para o Colégio Comercial Duarte de Barros, onde eu fiz o comércio e o curso técnico de contabilidade. E depois de casado eu vim fazer faculdade. Fiz faculdade de administração e fiz pós-graduação em administração. Eu entrei no parque, eu tinha mais ou menos 12 anos. Eu fiquei até quase quando o parque terminou, acho que eu tinha 19 anos mais ou menos. E as recordações que eu tenho do parque são as melhores da minha vida. E a minha infância também. Porque embora muito, muito pobre, a gente se unia, era uma união que não existe hoje, infelizmente. A gente daria tudo para que os filhos, os netos, tivessem o tipo de infância que nós tivemos, a educação que nós tivemos. Que apesar de estar longe dos pais, os pais trabalhavam, a gente respeitava muito os mais velhos. A gente respeitava muito uma diretora de escola. Quando ela entrava na sala, a gente levantava, batia palma. A gente cantava o hino nacional antes de entrar. E a gente sente muita falta disso hoje. Então, a minha vida hoje é de muitas lembranças, alegres lembranças da minha infância e da minha juventude. Graças ao Parque São Jorge, que eu morei desde a minha infância remota até a juventude, e o parque depois, que moldou os nossos caráteres. O parque nos fez mostrar o que é respeito pelo próximo, pelos amigos, o ideal de vida, o que nós queríamos da vida, e nos proporcionou uma juventude maravilhosa. Então isso que eu gostaria que a juventude de hoje tivesse. Se alguém que pudesse ver esse DVD hoje, lembrasse disso, lembrasse dessas crianças que estão na rua, tanta droga espalhada por aí, quem sabe não consigam tirá-las da rua,
talvez nos próprios céus hoje, fazer mais ou menos o que fazia esses parques infantis. Eu entrei no parque, eu tinha 7 anos de idade, no parque infantil, e junto com meus irmãos. Meus irmãos entraram um pouquinho primeiro, né? O mais velho não tinha durante o dia, ele entrou à noite. Então nós éramos 4 irmãos que frequentou o parque infantil. E lá era maravilhoso, a gente brincava, tinha o dentista, tinha lanche, né? A gente corria do dentista, né? Fugia das professoras, né? Piscina, né? E era muito bom ali, muito legal. E estudei ali no Erasmo Braga, né? E fiz Senai, e brincava muito na rua, né? Jogava bola junto com o Ademar. Nós passamos uma infância muito lá dentro do Corinthians, nós era gandula dos treinos, né? Entrava, assistia os jogos. Como é que eram as nossas brincadeiras, você lembra? Conta como era essa ida lá no Matarazzo, os campeonatos de futebol que a gente fazia. Fazia uns campeonatos de futebol na rua e o Ademar, que gostava de organizar, ele fazia umas tacinhas de papel de cigarro e frâmula. E a gente disputava com os colegas nas outras ruas, né? Jogava contra a rua do lado, É maravilhoso isso. Depois que a gente veio conhecer o Odair, né? O Odair foi mais lá no parque. Não, conhecemos o Odair no parque. Eu frequentei mais de fim de semana, né? Mais terça e quinta, que depois porque de segunda, quarta e sexta eu treinava, né? Outra coisa que a gente fazia também, eu era meio organizador, gostava de organizar tudo lá, né? Então a gente tinha horário de escola, tinha horário de parque, e no tempo livre, além de brincar, a gente pegava lata, cobre, e eu tinha um quintal grande que morava numa chácara, e a gente depositava tudo isso lá. A gente fazia uma espécie de cooperativa que seria hoje. Era o embrião da cooperativa. Então eu saía com a molecada, pegávamos tudo, juntava, quando tinha um caminhão mais ou menos, a gente vendia e dividia esse dinheiro para a turma. Então a gente usava isso também para preencher o nosso tempo, né? As brincadeiras eram maravilhosas. Voltando ao parque, lá no parque tinha várias quadras, né? Quadra de... Era feito por turma. Quando eu entrei no parque era da turma dos menores. Tinha a turma dos menores e a turma dos maiores. E não se misturava dos maiores. As atividades eram completamente diferentes, assim. Os menores com menor, maior com maior. E tinha as atividades. Tinha a quadra de basquete, a quadra de vôlei, futebol de salão, natação, ginástica. Então, tinha as atividades, era obrigatório fazer. A gente começava a se aquecer, fazer ginástica. Depois tinha o tempo livre. Quem gostava de futebol, ia jogar futebol. Quem gostava de basquete, jogava basquete. Futebol de salão, natação. E os professores muito rígidos, né? O professor era muito rígido, mas ensinou nós direitinho, nós aprendemos direitinho lá. O importante é o que vinha depois, né, Odair? A gente, depois de toda essa ginástica, então a gente ia para o banho, e depois do banho nós íamos para a merenda. Aquela merenda era muito importante porque às vezes era a refeição da noite, que os pais geralmente não estavam em casa, estavam trabalhando, então aquela era a nossa refeição. Quantas pessoas precisaram daquilo lá para se alimentar mesmo? E levava para casa, lembra? É verdade. O que sobrava depois, né? Era dividido, ainda a gente levava para casa. Quem morava perto, né? Leiteiras e ia buscar o majá, outros traziam. Então, sobrava muita coisa, era queijo, tudo que você imaginava tinha. Uma melada, né? Era nata, eram uns 4 dedos de nata no leite, não era brincadeira não. Hoje não tem mais isso, né? Mas e você vinha cansado, né? Daquelas atividades que você fazia. Começava a ginástica 8 horas, 9 horas acabava a ginástica, tudo, aí você ia praticar esportes, né? Aí cada um ia fazer o que queria, futebol de salão, vôlei, basquete, sei lá. Aí depois ia todo mundo, de repente caía na piscina, né? Tomava um banho, aí ia tomar um banho e depois ia para a refeição, né? Nossa. O importante é que nessa época ninguém se preocupava com diet, light, nada disso. Você levantava de manhã, brincava o dia inteiro, não tinha ninguém gordo. Todos eram magrinhos. Eu mesmo, aí depois que veio essa fase do diet, do light, pode isso, não pode aquilo,
a gente só vê gente gorda, gente, sabe, estressada. E não sentia canseira, né? Nada, você andava o dia inteiro, É. ia um na casa do outro, né, à noite, não tinha televisão, não tinha nada. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, justamente na fábrica onde que a minha mãe trabalhou, com 14 anos. E frequentava o parque e no outro dia levantava disposto, ia trabalhar. Na realidade, quase todos trabalhavam nessa fábrica. Minha mãe também trabalhava lá. Minha mãe trabalhou junto com a mãe dele. É. A equipe que tinha lá de professores era fabuloso, sabe? Tem uns ainda vivos, né, hoje, né? Mas eles eram, nossa, mas tinha que ter regra, né? Era o respeito que nós falamos. Aí que foi o respeito, que a gente tinha que cultivar esse respeito para os professores. E daí ultrapassou os muros do parque, né? E levamos para nossas vidas, para nossas profissões. Hoje a maioria é o que é, graças aos Grande centros parte. educacionais que na época existiam. Grande parte é o parque, com certeza. Aprendemos a ser gente lá, né? Então formando o nosso caráter, foi formado com certeza no parque. Na nossa infância e no parque. Nós tínhamos o time, né? Tinha o time do Presidente Dutra. Futebol de salão, né? Futebol de salão e futebol de campo. Futebol de campo, né? Sim. Muitos anos. Aí nós 3 participávamos, né? Nessa época aí. Futebol de salão dentro do parque, praticamente nós não perdia lá dentro, né? Bom jogador, né? Então era imbatível. Porque nós estávamos bem preparados. Treinava todo dia e nós treinava durante segunda a quinta e jogava contra na sexta-feira. Então nós era bem preparados. E o futebol no domingo. De domingo era futebol de campo. Rachão. Rachão, tinha o rachão lá dentro, né? Sim. E jogava contra também. Ainda aquele espaço pequeno que tem lá, né? Que ainda então, hoje está aquelas coisas de ginásio, essas coisinhas estão lá, né? Aí nós jogávamos ali. 10 para cada lado, 15, sei lá. E a gente participava lá dos rachões de domingo. Aí ia para a piscina, depois ia tomar banho e ir embora. Então meio-dia, meio-dia e meia a gente saía de lá e embora. E dessas brincadeiras saíram várias pessoas que se tornaram atletas. Atletas de basquete, atletas de ginástica, né? Nós aprendemos lá e levaram isso como profissão depois, muitos deles, né? Lalá, a Célia, o Daí mesmo, algum tempo jogou basquete no Corinthians. Joguei tem 11 anos lá, né? E há 13 anos então a gente se reúne anualmente lá no parque, que foi o início de tudo, o início de todas as nossas lembranças. E anualmente a gente se reúne lá, as famílias todas. Nós fazíamos fora as reuniões, né? Não era no parque. Estava difícil entrar lá. Fui falar com o Alexandre, falou, é difícil, mas depois por intermédio de uma pessoa que trabalha na prefeitura, né? Aí ela conseguiu, e até hoje nós estamos lá, já acho que faz o quê? Uns 12 anos. Não, no parque. Fazendo uns 6 anos. 6 né? anos mais ou menos. Nós estamos fazendo os eventos no parque. E além disso a gente se reúne uma vez por mês, os homens e as mulheres que querem ir também, em um número bem mais reduzido. Uma pizzaria, exatamente para nos lembrarmos do passado. Lá está proibido o presente, a gente só fala de passado, para não deixar apagar aquela chama que a gente tinha. E a mesma coisa, né, nesse encontro anual. Então a gente leva os filhos, os netos, para ver como era a nossa vida naquela época. Mostramos o que existe até hoje no parque lá, onde que a gente fazia ginástica, onde que a gente nadava, embora não tenha mais a piscina. E para tentar dar a eles um pouco do que nós passamos. O primeiro encontro nosso, para mim, foi tão emocionante, foi no Sampaio, né? Sampaio Moreira. E ver aquela turma. Aí eu queria, isso nós estávamos preparando, que no primeiro encontro nosso, nós mesmos fizemos a comida, nós mesmos fizemos. Tinha um espaço, tinha a cozinha, nós mesmos ajudamos a cortar os alimentos. Você lembra, né, Léo? Cortar os alimentos e fazer. Fiquei tão emocionado que eu queria ligar para minha casa, eu esqueci o número do telefone. Eu queria ir no banco, sacar um dinheiro, não lembrava o número da minha conta. Hoje eu carrego até um papelzinho com os telefones, tudo. Quer dizer, hoje já tem agenda no celular. Esse foi tão emocionante esse primeiro encontro. O parque foi tão importante na nossa vida, não sei se eu já citei, se citei, vou citar de novo. Então, eu ia para o parque, ficava esperando lá, passar o nervosismo, para mostrar o que representava o parque para a gente, né? Até como calmante, né? Lembrar do passado, né? Tinha teatro, tinha tudo, né? Os professores faziam de tudo, eles arrumavam uma brecha, tinha viagens que faziam, o ônibus da prefeitura, né? Então era contratado da prefeitura, eles iam lá e participavam, homens e mulheres, né?
A gente chamava educando e educandas na época, né? Entendeu? Então foi indo. Fora os casamentos que saíram. Muitos casamentos. Né? Eu me lembro do maestro no parque infantil, ele ensinava, né, e ele tinha uma gaitinha pequena que ele dava o acorde do hino nacional, e ele de costa no piano dava os primeiros acordes para a gente cantar o hino nacional. E o hino nacional praticamente a gente tinha que cantar todo dia, né? Todo dia tinha que cantar o hino nacional. E uma coisa que a gente sempre fazia, quando a gente ia pela primeira vez numa reunião, eu no meu caso foi assim, infelizmente os primeiros anos eu não pude, eu estava perdido da turma, né? Mudei do bairro lá, morava na Vila Maria, e aí o Dair, através da minha irmã, me ligou para ir nessa festa de confraternização. E antes disso teria essa reunião dos homens. Só que ele falou, você não fala quem você é, eles vão ter que descobrir. Então eu levei uma foto da época que eu estava lá, que eu participei da foto, e falei, eu estou nessa foto aqui. Vocês vão ter que descobrir quem sou eu. Quer dizer, na época eu era hoje o meu tamanho é 2 do que eu era antigamente. Né? Então foi difícil para descobrir. Né? Então mudou muito, né? 40 anos que a gente não se via, mais ou menos. 40, 45 anos. Daí pra frente. Verdade. Então, quer dizer, muita gente mudou. Às vezes a fisionomia alguém ficou, mas você engordou, você mudou, não tem jeito. Você envelheceu, cabelos brancos, careca. O que a gente fazia junto com as mulheres? Basquete eu me lembro. Se juntava muito pouco, né? Porque o negócio era rígido mesmo, não era? A gente dava uma escapada, mas era rígido. Mas elas participavam. Permitido que eu me lembro. Depois começou a unir mais, né? As mulheres mesmo participavam junto com a gente de basquete, a gente dividia, vôlei. Vôlei e basquete, né? Aí foi dividido, era só segunda, quarta e sexta dos homens, terça e quinta das mulheres. Depois você juntou. Aí depois juntou, né? Todos os dias. Todos os dias. As mulheres, os homens, entendeu? Só que cada um tinha um horário, né? As mulheres entravam às 6h30 em diante. E os homens das 7 em diante, né? 7 da noite, né? Isso é todos os dias, né? Só que a mulher ia até 9h30 da noite e nós íamos até as 10 horas. Quer dizer, 10h30 o parque tinha que estar livre, limpo, os empregados embora também, os professores. E para evitar as paqueras também. Né? Porque tinha hora diferente. Tinha porteiro, tinha a pessoa que servia lanche, tinha a secretária, né? Tinha uma equipe boa. A menina esperava a gente lá no portão, como algumas moravam um pouco longe, acompanhava, né? Aproveitava a paquera também, né? Que nem nós estávamos preteando uma salinha lá para a gente fazer as nossas reuniões, né? Por causa dos eventos, né? É difícil, né? Não é fácil não. Né? Precisa muita coisa, né? Falar agora dessas idas com as meninas, das paqueras, surgiram vários casamentos, né? Um deles é o do Dair. O Dair casou com a Cleide, que era educanda, né? Quem mais? O Durinho casou com a Darcy, né? O Caveiras com a Raquel. Nossa, tem uma história muito grande, sabe? Quem o Alain? O Alain casou com a Dalva. Então, são vários casamentos saíram dela. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, isto é um recordar. Recordar para nós a parte mais importante tem sido a nossa vida. Recordar o passado, recordar a infância, recordar a juventude e recordar e viver. Então a gente vive recordando. Hoje estou aposentado, fui funcionário público, né, da eleitoral, e eu conquistei os filhos, agora os netos, né? Tenho minha casinha, tenho meu carro, então tudo que eu pensei antes eu conquistei. E essa gravação muito importante, para deixar isso aí uma lembrança boa, e eu gostei muito de estar com vocês aqui. A minha infância, como eu falei, foi um pouquinho difícil e tal, aí quando eu passei a maior juventude, aí fui aprendendo com a educação, né, do que a gente tinha. Aí depois, com 13 anos, meu primo arrumou um emprego para mim, aí eu comecei a trabalhar, e nesse intermédio eu consegui que eles me colocassem no SESI para aprender uma profissão. E foi daí que eu dei seguimento à minha vida.
aprendi como mecanotipista, que é a parte gráfica. Aí dei continuidade e trabalhei até me aposentar. Depois que aposentei, ainda continuei na firma. Aí entrou a era informática, que hoje é tudo na vida, né? Aprendi alguma coisinha aí. Em 95 eu parei realmente com tudo. Aí montei a perua escolar, trabalhei mais 7 anos, eu e minha esposa. E aí depois parei também. E hoje somente aposentado, cuidando da família, o neto, né? Isso aí.